Olá pessoal, tudo bem? Hoje a professora começou a videoaula dela aqui com a máscara para fazer uma conscientização. Se sair de casa, use máscara. E também para homenagear todos os profissionais da área de saúde. Meu muito obrigado, vocês estão na linha de frente, quero agradecer e, se possível, em breve, dar um forte abraço de agradecimento em todos vocês. Então, sem mais delongas, como falava o antigo professor meu, vamos começar a aula de hoje. Então, a gente vai falar hoje de direito constitucional. Professora, direito constitucional, me lembra de Constituição, isso mesmo. Logo depois do preâmbulo da nossa Constituição Federal, que foi outorgada em 1988, nós temos aí os nossos fundamentos, a nossa separação de poderes, os nossos objetivos e os nossos princípios que regem aí o nosso Estado democrático de direito com outros países. Então, direito constitucional. Vamos começar agora com o artigo 1º. A gente vai começar agora com um mnemônico muito conhecido de vocês. Eu estou falando do só se diva plur. Então, só se diva plur é nada mais que soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e o pluralismo político. Soberania. O Estado democrático de direito não permite a intervenção internacional e muito menos interna no nosso ordenamento jurídico. Então, o Estado democrático de direito é soberano. Quando eu falo de cidadania, logo me vem à cabeça o exercício do voto. Então, o nosso exercício de cidadania, um exemplo de exercício de cidadania, é o nosso voto. Dignidade da pessoa humana. Quando eu falo disso, eu tenho que lembrar que o Estado agora vai proteger o cidadão. Então, essa proteção e essa segurança nada mais é que a dignidade da pessoa humana. Valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Nosso Estado é capitalista e o nosso trabalho é o trabalho que vai fazer com que haja um valor social, ou seja, a livre iniciativa de você exercer seu valor dentro da sociedade. Pluralismo político. Quando eu falo de pluralismo político, é a participação de outros grupos sociais dentro das concepções políticas e filosóficas. Agora, a sua concepção política e filosófica é o tipo de pluralismo político e ninguém pode, com o autoritarismo, barrar essa sua concepção. Então, a gente falou aí do primeiro artigo da nossa Constituição Federal. Antes de passar para o segundo, terceiro e quarto, queria falar para vocês um pouquinho aí da forma de governo, sistema de governo, forma de Estado e o regime de governo. Quando a gente lembra de forma de governo, é um mnemônico também, fogo. A gente pensa, o fogo é uma coisa pública. Então, a gente está falando de república. Então, quando eu falo sistema de governo, eu falo sigo. Quando a empresa vai seguir aí na sua concepção de carreira, geralmente a pessoa almeja ser o presidente. Então, a gente vai lembrar de presidencialismo. E a forma de Estado, um filme que eu gosto muito, Forrest Gump, a gente vai lembrar que o autor ali corria até feder. Daí a forma de governo, federação. E por último, o regime de governo. A gente está falando de rego, é uma brincadeira aí, cada um tem o seu, mas é uma coisa bem democrática. Então, a gente vai lembrar de democracia. Então, essa foi a nossa forma de governo, sistema de governo, forma de Estado e também o nosso regime de governo. Passando adiante, antes de falar do terceiro artigo, queria voltar aqui com vocês e falar do segundo. O segundo, a professora não fez nenhum mnemônico, nenhum macete, mas a gente sabe muito bem que é a separação dos poderes. Nós temos 3 poderes, o legislativo,
o executivo e o judiciário. E esses três poderes são independentes e harmônicos entre si. Quando eu falo de independência, eu estou falando que essa independência ela é um pouco relativa, ela não é absoluta. Como assim, professora? Porque pode haver uma interferência quando ela estiver elencada no texto constitucional. Então, se ela está elencada no texto constitucional, ela pode acontecer. Então, independência é um pouco relativo. Quando a gente fala de harmonia, eles cooperam entre si. Às vezes é necessário que um poder exerça uma função que não é da sua atribuição. Então, ele está com uma competência atípica e ele pode exercer de acordo também com o texto constitucional. Então, nós temos os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Então, agora a gente vai passar para o terceiro artigo da nossa Constituição Federal e agora a gente vai usar um mnemônico. Com garra, erra pouco. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso está aí como um objetivo fundamental do nosso Estado democrático de direito. Nós queremos aí uma sociedade mais igual, mais solidária, mais justa. Nós consigamos aí ter justiça em todos os âmbitos da nossa sociedade. Garantir o desenvolvimento nacional. E a gente tem que lembrar de um índice muito conhecido, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Melhor saúde, melhor educação, melhor segurança. Então, esse índice aí vai garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Desigualdade social já existe há bastante tempo no nosso Estado democrático de direito. E o Estado quer erradicar essa desigualdade, quer acabar com a pobreza, acabar com a violência e também tornar aí os estados mais iguais. Promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É o não ao preconceito. Nós não podemos aí estar satisfeitos com atitudes que causam esse tipo de crime. É um crime no Brasil inafiançável e imprescritível. Então, nós temos que promover esse bem-estar, é o bem-estar da sociedade no geral. Então, com garra, erra pouco. Esse foi o nosso artigo 3º. E, por fim, o nosso artigo 4º. Então, a gente agora vai falar do ainda não compré o recós. Quando a gente fala do ainda não compré o recós, a gente tem que lembrar dos princípios que regem o Estado Democrático de Direito nas suas relações internacionais. Então, eu estou falando da autodeterminação dos povos. Eu estou falando que agora nós temos que respeitar os nossos amigos, os nossos parceiros, não só comerciais, mas os nossos vizinhos, os nossos outros países, né? E a independência nacional. O Brasil é independente nacionalmente e não pode sofrer intervenção. Defesa da paz. Nós estamos aí sempre querendo resolver tudo de forma pacífica. É o não à guerra. Não intervenção. É quando o Brasil não permite a intervenção, nem política e nem financeira, de outros países. É a soberania também. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. A cooperação no momento de crise, no momento de pandemia, é aquela cooperação financeira, econômica entre os países. Prevalência dos direitos humanos. Princípio fundamental. Prevalência dos direitos humanos. Direitos humanos, o não à violência, o repúdio ao racismo, o repúdio à morte. A vida como direito é essencial do ser humano. Igualdade entre os estados. Essa igualdade ela é um pouco relativa, porque existem estados mais pobres e mais ricos do que os outros. Então, é tentar minimizar essa desigualdade entre os estados, procurando uma melhor forma
economicamente, financeiramente, social e cultural entre eles. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, crimes inafiançáveis e imprescritíveis no nosso ordenamento jurídico. Não tem como ficar impune. Se cometer um crime desse tipo, é necessário a prisão e pode-se passar 20, 30 anos, a pessoa vai cumprir a pena. Concessão de asilo político. Essa concessão de asilo político é quando existe aí um crime de ideologia política ou ideologia sociológica de pensamento, e aí o Brasil pode ser um asilo político para quem cometer esse tipo de crime em outro país. Solução pacífica dos conflitos. Como eu falei anteriormente, o não à guerra é resolver tudo de uma forma que ocorra paz, que não haja nenhum problema. Bom, galera, essa foi a nossa aulinha de hoje. E antes de terminar, a gente vai resolver umas questões, mas também quero falar das cláusulas pétreas. Cláusula pétrea. Foi você que separou os direitos? Professora, foi você? Não. Forma federativa, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, direitos e garantias individuais. Cláusula pétrea. São textos que não podem sofrer modificações no seu contexto em si. Então, a gente tem que observar. Uma das cláusulas pétreas é o nosso próximo assunto de direito constitucional, o artigo 5º. O artigo 5º é uma cláusula pétrea. E agora vamos para as nossas questões. Vamos começar com uma questão da CESP-NB de 2005. A gente vai falar das cláusulas pétreas, né? Então, quando a gente fala, as cláusulas pétreas são limites ao poder de limitar. Quando eu lembro de limitar, eu estou falando que existe uma limitação para que não ocorra. É o limite ao poder de decretação de intervenção da União nos municípios pelo Presidente da República. É a elaboração da Constituição pelo poder constituinte originário. É a decretação de estado de sítio pelo Presidente da República. É a alteração da Constituição pelo poder reformador. São limites ao poder de... Galera, quando eu falei de cláusulas pétreas, lembra que eu falei que existem cláusulas que elas não podem ser alteradas ou modificadas se não for pelo poder reformador, ou seja, caso haja uma nova Constituição, aí houve um poder reformador. Então, a nossa alternativa seria a letra D. São limites ao poder de alteração da Constituição pelo poder reformador. Então, se existe um poder reformador, o poder é uma nova Constituição. Aí sim pode haver uma alteração. Beleza? Vamos passar para a nossa próxima questão. Também da CESP. A Constituição Federal adota o presidencialismo como forma de Estado, já que reconhece a junção das funções de chefe de Estado e chefe de governo na figura do presidente da República. Presta atenção nessa questãozinha, hein? Isso aqui é pegadinha. A Constituição adota o presidencialismo como forma de Estado, já que reconhece a junção das funções de chefe de Estado e chefe de governo na figura do presidente da República. Galera, o que diz lá? O que é uma forma de Estado? Isso mesmo. Então, aqui está errado, tá? O presidencialismo não é uma forma de Estado. É um sistema de governo. Tá? Então, está errado. E a nossa última questão. Auditor aí, né? Da banca GGM. À luz do disposto na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir acerca dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais. Conforme a Constituição Federal, o poder emana do povo e é exercido por meio de representantes eleitos, não havendo previsão do exercício do poder diretamente pelo povo.
Opa, tá errado, né? Então, o poder emana do povo e é exercido por meio de representantes eleitos, mas quando fala não havendo previsão do exercício do poder diretamente pelo povo, está errado. Galera, essa foi a nossa aulinha de direito constitucional. Espero que vocês agora tenham entendido do 1 ao 4º. Muito obrigado, fiquem com Deus.